Deus, igreja. Shalom, igreja. Como vocês estão? Glória a Deus. É um prazer, é uma honra estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, para glorificar o teu santo nome. Vocês estão preparados para o que Deus quer falar com vocês essa noite? Irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, vai nos dizer: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e prova daquilo que não podemos ver. Amém? Isso foi o apóstolo Paulo que nos disse, que nos deixou essa palavra. Ele disse lá no livro de Hebreus. E em Romanos, no capítulo 10, verso 17, diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Gostaria de salientar aqui duas pessoas que deram ouvidos à voz do Senhor. Está lá no livro de Marcos, são duas passagens conhecidas, não precisam abrir por enquanto a Bíblia. Só para vocês tentarem entender o trabalhar de Deus em nossas vidas. No livro de Marcos, capítulo 5, verso 27, vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue, que diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele e o tocou, pois ela acreditava que se somente tocaste a tua orla, ela seria curada. Foi o que aconteceu. Lá no verso 34, quando foi questionada por que tocou, ela falou o que aconteceu com ela. E o que Jesus respondeu? Vai, a tua fé te salvou. Amém? No livro de Marcos, mais uma vez, outra passagem muito conhecida dos irmãos, está lá no capítulo 10, verso 47. Foi citado aqui esses dias, o cego Bartimeu. Quando ele estava sentado à beira da rua, quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando, ele simplesmente começou a clamar: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E eu creio que era uma multidão enorme, então se ele não gritasse em plenos pulmões, ninguém ia ouvi-lo. Porém, todavia, onde Jesus passa, nada é igual. Sempre algo de diferente vai acontecer nas suas vidas. Quando ele clamou, Jesus ouviu e perguntou a ele, chamou ele e disse: o que queres que eu te faça? Ele respondeu de pronto: que eu veja. E o que Jesus respondeu? Vai, a tua fé te salvou. Amém? Quanta coisa para falar de fé. Só que esses dias estava no fundo da igreja e orando a Deus e pedi: Deus, confirma essa palavra que já está no meu coração há meses. Usa alguém para falar. Foi quando o pastor estava aqui pregando, ele disse sobre pessoas que eram firmes, fortes na fé, que eram pessoas corajosas. E eu quero falar de uma dessas pessoas, que até eu cheguei para ele e falei: mas pastor, o senhor não esqueceu de ninguém?
E eu falei para ele quem. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. O celular deve ter ficado doido aqui agora, irmãos. Está bem no comecinho lá, irmãos. Amém? Todos acharam? Aquele que puder ficar de pé, fique à vontade, em nome de Jesus. Amém? Josué capítulo, eu falei qual capítulo, irmãos? Amém, glória a Deus. Estou abrindo em Juízes, irmãos, olha só. Capítulo 2, glória a Deus. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Chitim, o vale das Acácias, 2 espiões. Ele lhes orientou: ide, examinai todo o território, especialmente Jericó. Eles partiram, encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali foram abrigados e passaram a noite. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer por tudo que tens feito em nossas vidas. A tua palavra, já oramos, já agradecemos, já louvamos o teu santo nome. A tua palavra, Pai querido, já foi lida. Peço, ó Pai querido, que o Senhor venha nesta noite, ó Pai, abrir, ó Pai querido, os olhos, ouvidos, Pai querido, aos teus filhos, para que eles possam, Pai querido, em nome de Jesus, entender, ó Pai querido, aquilo, Pai querido, que eles precisam, Pai querido, entender nessa noite. Que eles não saiam daqui, Pai, com dúvidas no coração, Senhor. Mas eu peço, ó Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha me usar grandemente, ó Pai querido, para falar, ó Pai querido, com a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Irmãos, eu confesso que eu pensei muito em trazer essa mensagem, porque a Bíblia aqui vai nos dizer sobre uma prostituta. Muito pesado para o tempo de hoje, para hoje em dia você falar dentro de um púlpito, uma prostituta. Mas irmãos, Moisés, quando ele começou a sua caminhada, cercando todas as cidades, Deus deu a ele uma estratégia, a qual Josué quis repetir. Enviou 2 espias para esta cidade de Jericó. Para quê? Para acompanhar, para ver se tinha alguma falha naquelas muralhas, para ver se tinha algum caminho por onde eles possam passar, para que facilitasse a vida deles. Irmãos, Jericó era uma cidade situada próximo a um grande rio. Então era uma cidade que era, vamos dizer assim, geograficamente muito bem localizada, aonde passavam muitos mercadores, muitos viajantes, que ali passavam a noite, mercadores que iam trocar suas mercearias, ali, seus perfumes, seus tecidos, enfim, era um local de descanso, pois ali era uma terra farta. Quando esses 2 espias chegaram na cidade, eles pensaram: aonde ficaremos? E eles acharam melhor, vamos ficar numa casa que ela é bem num ponto estratégico, ao qual nós possamos entender o que está acontecendo. Logo ficaram na casa desta prostituta. Porém, a Bíblia não relata, não fala. Raabe reconheceu esses 2 como homens de Deus. Muitas vezes, irmãos, não damos valores a pessoas que estão do nosso lado. Demoramos para reconhecer pessoas, homens e mulheres de Deus, que muitas vezes passam pelas nossas vidas e passam desapercebidos. Mas olha só a sensibilidade dessa mulher. Era uma mulher que ela não conhecia
Deus. Era uma prostituta, era uma pessoa que não tinha contato com nenhum hebreu. Mas ela, em algum momento, ela sentiu no coração que esses dois homens poderiam ajudá-la, de alguma maneira. Só que o rei de Jericó lá também ficou sabendo desses espias. Foi aí que eles mandaram guardas para a casa de Raabe e perguntaram a ela: cadê aqueles dois espias que estão na sua casa? Ela falou assim: mas muitos homens passam aqui. Era uma prostituta. Ela deu um perdido, ela deu um migué naqueles homens lá. Ela falou: não, não tem, passa vários aqui, eu vou saber quem que passou aqui. Fico perguntando o nome de ninguém. Foi o que ela fez. Ela mentiu. Mas tudo tem um propósito. Quando ela mentiu, ela disse aos dois guardas: ó, eles foram para tal lugar, eles já devem estar longe. Realmente, passaram dois homens aqui, talvez sejam eles que vocês estão procurando. Então eles já estão longe. Se você pegar essa rua aqui, vocês vão encontrar com eles. E nessa brincadeira, Raabe pediu para os espias subir na parte mais alta da casa dela, onde elas tinham umas canas de linho, que eles trabalhavam muito com tecido ali. Linho era um produto muito usado para tecer as roupas de pessoas importantes. Linho naquela época era muito caro. Então, eles se esconderam ali. E nesse verso 1, bem no finalzinho, vai falar: ali eles foram abrigados e passaram a noite. Ou seja, eles dormiram lá. Amém? Irmãos, vamos no verso 8, em nome de Jesus, só para vocês entenderem. O verso 8 vai nos dizer assim: antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhes: sei que Yahvé vos deu essa terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes dessas terras estão tomados de pânico diante de vós. Olha o 10. Porque temos ouvido como o Senhor secou o mar, as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e que fizestes aos dois reis dos amorreus, do lado do Jordão, a Seom e Og, que destruíste completamente. Irmãos, ali, Raabe, ela chamou esses dois espias para uma conversa, um particular. Vamos trazer para o nosso tempo aqui hoje, no nosso linguajar, que é mais fácil para a gente entender. Irmãos, ela chegou e disse assim: eu sei o que o Deus de vocês tem feito, eu ouvi dizer. Ela conhecia um Deus só de ouvir. Ela não tinha visto nenhum milagre presente. Ela não estava perto. Onde estavam acontecendo esses milagres? Lá atrás. Deus estava derramando seus milagres lá atrás. Ela não via o que tinha acontecido, mas de tanto passar pessoas ali falando, ela guardou no coração. Ela sabia que era só Deus que podia salvar a vida dela e da família. Ela sabia que de algum momento Deus podia entrar com a providência na vida dela, mas para isso ela tinha que tomar uma decisão. E ela começou a sua decisão dizendo: eu sei, mas eu quero ser salva por esse Deus que tem feito maravilha. Sabe o que acontece, irmãos, muitas das vezes conosco? Nós vemos Deus fazer maravilhas na casa do nosso vizinho, no serviço, na escola, mas nunca na nossa casa. E nós paramos para olhar só o que Deus tem feito com os outros, mas não se preocupamos com o que Deus tem para fazer com cada um de nós.
Deus tem grandes coisas nas nossas vidas. Deus tem tanta unção para derramar na vida de cada um de vocês. Mas cabe a cada um de nós tomarmos uma decisão. E Raabe tomou. Ela teve força, ela enfrentou, ela podia morrer, ela e a família dela podia morrer, mas ela foi firme. Ela tomou a melhor decisão da vida dela. Ainda que ela não tivesse visto milagre algum, mas ela já tinha no coração dela que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, e toda hora entrava alguém ali naquela casa dela, não sei onde era, falando de Deus. Nossa, Deus está fazendo milagre, Deus está mandando coluna de fogo para salvar os hebreus, Deus está mandando maná do céu. Quantas vezes Deus está derramando porção na vida de cada um de nós aqui e a gente não vê, a gente não consegue enxergar, mas porque estamos cegos. Irmãos, vocês sabem onde era a casa de Raabe? Alguém tem ideia? A casa de Raabe era em cima do muro. O verso 15 vai nos dizer. Raabe morava literalmente em cima do muro. Uma visão privilegiada. Ela podia estar olhando tanto para fora, paisagens maravilhosas, quanto para dentro. Destruição, pessoas com maldade no coração. Mas ela decidiu o que era melhor para a vida dela. Ela decidiu olhar para Deus. Ela teve foco, irmãos. Quando ela conversou com os espias, ela falou assim: eu quero salvação, mas não só para mim. Eu quero salvação para minha família também, para os meus filhos. Eu quero salvação para quem está em volta de mim. Os dois espias pensaram, falaram: tudo bem, vamos fazer isso que você está pedindo. Porém, entretanto, sempre há uma condição, né, irmãos? Que não é fácil de seguir. A condição era: você vai ter que largar a sua vida. Você vai ter que largar tudo o seu passado para trás. Porque conosco você não pode andar. Desse jeito não dá. Somos um povo escolhido por Deus. E nesse mar de prostituição que você anda, não entra gente assim. Nesse mar de pecado, de vício, de murmuração, não pode. Você tem ideia, irmãos, do peso do que ela estava abrindo mão para servir a Deus? Ela abdicou a mão de tudo isso. Ela teve essa coragem, irmãos. O problema é que hoje em dia está fácil para muitos crentes, muitos cristãos, viver em cima do muro. Ora, a vida está dando certo, glória a Deus, aleluia. Deus é bom o tempo todo, mas é a primeira topada numa pedra que nós damos. Não quero mais ir para a igreja, não quero mais servir a Deus. Para quê? Primeiro tropeço meu, ele já me abandonou. Irmãos, você tropeçou numa pedra, mas quantas rochas ele já não desviou de você e você não percebeu? Quantas vezes você, passando por dificuldade, Deus não estava lá, do seu lado, quando todo mundo esqueceu de você? Irmãos, prova, irmãos, todos passamos, eu passei esses dias, uma prova tremenda. Hoje, conversei com o irmão Naldinho, mas a mesma hora que Deus estava, o Satanás estava tentando lançar uma seta no meu coração para me parar. Eu estava quase mandando mensagem para o pastor: pastor, não vai dar hoje, não vou conseguir. O pastor mandou assim: e aí, está preparado? Eu falei: opa, vou sair de cima do muro ou vou ficar?
Mas eu pensei, maior é o que está comigo. Maior é aquele que me guarda. O inimigo não vai ter vez na minha vida. Eu falei para ele, pastor, só ore. Ele mandou a mãozinha, oh, glória. Eu sabia que ele estava orando. Sabia que tinha mais irmãos intercedendo por mim. Eu falei, eu não vou deixar essa tristeza tomar conta do meu coração, não. Se Deus tem um trabalho comigo, irmãos, Ele vai me guardar onde quer que eu esteja. Quer seja numa roda de amigos, quer seja lá no meu trabalho, quer seja aqui na igreja. Aonde quer que você esteja, irmãos, Deus vai te proteger. Basta você tomar uma decisão. Não é fácil, irmãos. Você pensa que é fácil, irmãos, estar aqui? Não é. Mas Deus tem guardado, irmãos. Deus tem cumprido, irmãos, tudo na vida, na minha vida, na vida da minha família. A gente tem que entender que o tempo é dele. Eu não posso apressar o tempo de Deus. Vou só citar um exemplo, só para exemplificar. Quando Noé fez a arca, ele foi colocando os bichos na arca, correto? Ficou algum para trás? Quando estava lá para subir na arca, um leopardo e uma tartaruga, quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro? O leopardo chegou primeiro? Por que pressa? Se ele tinha que esperar a tartaruga chegar. Não se apresse, irmãos, não queira colocar a carroça na frente dos bois. É tudo no tempo de Deus. Deus vai fazer, Ele vai, mas calma. Tenha paciência. Se Deus não fez ainda, Ele está apenas melhorando. Se Deus não fez na sua vida, irmãos, calma. Deus ainda vai fazer. Pois a gente aprende que depois de uma grande luta, depois de uma grande prova, a bênção vem. Se você está passando por luta, só aguenta as pancadas. Só aguenta uma pedrinha, um xingamentozinho ali, um outro aqui, uma virada de cara do irmão que não olhou para a tua cara. Esquece, relaxa. Mas olha, quando você acordar, olha para cima. Glória a Deus. Deus, obrigado por mais um dia de vida. Por até aqui o Senhor ter me sustentado. Esquece, irmãos, esquece. Tudo. Foca em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra vai nos dizer também que quando ela fez o acordo com o povo, com os espias explicaram tudo para ela. E ela fez exatamente o que os espias fizeram. Os espias chegaram para ela e falaram, Rabi, o negócio é o seguinte, já que você quer, vamos fazer. Mas você vai ter que pendurar um fio escarlate na sua janela, para que nós possamos saber que a tua casa não vai acontecer nada. Ela fez conforme o planejado. Irmãos, e aquilo ali, me pegou de um jeito. Por que um fio escarlate? Por quê? Eu falei, Jesus, mas por que escarlate? Escarlate, aquilo ali ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, vou pesquisar. Que cor é essa? Acho que a maioria sabe. Esse fio escarlate era vermelho. Vermelho, sangue. Vermelho, cor de sangue. Vermelho bem vivo. Amém? Irmãos, aí eu falei, mas tá, tudo bem, cor de sangue. Beleza. É um fio, tipo assim, na multidão vai se destacar. Pastor, está de vermelho, eu estou vendo ele daqui, estou de óculos, mas estou enxergando aquela camisa vermelha dele. Mas assim, por que o vermelho? Abram comigo, em Êxodo, por favor. Em nome de Jesus. Êxodo 12. O verso 13. Santo, santo é o teu nome, Senhor.
Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai. Amém? Olha o que diz o verso 13. O sangue, porém, será para vós um sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e praga de destruição não vos atingirá. Irmãos, ela morava onde? Em cima do muro. A casa dela era em cima do muro, literalmente. Mas veja bem, o que aconteceu com o muro de Jericó? Alguém sabe? Alguém pode me ajudar? Glória a Deus. Ele caiu. Ele caiu. Mas aí eu te pergunto, Raabe estava onde? Onde que os espias mandou ela ficar? Na casa. A casa ia cair, gente. Agora imagina a situação de Raabe tentando explicar para os pais dela, que eram pagãos, não conheciam esse Deus, que nós temos a honra de conhecer, que nós convivemos, que nós lemos sobre Ele, estamos aqui toda quarta e todo domingo, falando sobre esse Deus vivo, que nos guarda e nos protege. Os pais delas não sabiam. Agora imagina a situação, até, eu gosto muito, sabe, de ler e viajar um pouquinho nas imagens, sabe? Pai e a mãe de Raabe, o muro está caindo. Relaxa, aqui não vai acontecer nada. Aqui não vai ter nada. Já caiu aqui do lado. Aqui não vai cair. A partir de hoje, o Deus de Israel está comigo. Não vai cair. A mãe dela olha para o outro lado, mas Raabe, aqui já não tem mais casa. Eu já disse, não vai cair. Custa acreditar? Falaram que não é para a gente sair daqui. Quem eu vou sair? Não vou sair. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, olha que é tremendo, irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, a sua casa, o seu serviço, os seus fiéis amigos, não vai ser atingido. Não vai, de forma alguma. A sua casa não vai cair. Mas por quê? Você tem que estar firmado em Cristo, irmãos. Você tem que estar fincado com seus 2 pés na rocha. Não podemos ficar com um pé lá e outro cá, sambando. Não dá. Temos que ser firmes. Guerrear. Aqui já foi falado muitas vezes, temos que estar com o nosso escudo preparado, com a nossa lança afiada, com o nosso capacete em posição, para que mal algum venha nos atingir. Foi isso que aconteceu com Raabe. Mal algum aconteceu nem com ela, nem com a família dela. Ela foi salva, irmãos. Ela e a sua família. E a fé que vemos em Raabe, irmãos, a fé que vemos em Raabe, não vemos em muitos cristãos hoje em dia. Hoje em dia, são poucos que pregam a verdade, sabe, que estão ali pregando o verdadeiro evangelho. Não pregam um evangelho de prosperidade, não. A verdade dói. Muita gente se magoa com verdade, né? Mas se você soubesse que a verdade é para te levar para frente, como diz um ditado, até um chute te empurra para frente, um trupicão te leva para frente. Então tudo, irmãos, relaxa. Estão falando mal de você pelas costas, é sinal que você está na frente deles. Então não ligue, irmãos. Tem essa fé que Raabe teve. Essa fé que é para poucos, irmãos. Só para terminar, irmãos. Só para terminar. Eu gostei muito dessa passagem, sabe? De uma ex-prostituta
perdida, não tinha nada. Ela só tinha em quem crer. Ela só creu na pessoa certa, em Deus de Israel. Ela teve a sensibilidade, irmãos, de saber quem eram aqueles 2 espias. Ela só teve sensibilidade na hora certa, no momento certo, a coragem no momento certo, de dizer não para pessoas maiores que ela. Mas ela teve, irmãos, pois ela defendeu a sua família. Então, irmãos, se nesta noite você quer ter a sua família, a sua casa, o seu emprego, a sua roda de amigos salva, tem essa fé, que daí talvez Deus possa olhar lá de cima e dizer: os meus filhos e as minhas filhas têm a fé suficiente para que eu possa salvar a casa deles. Amém? Irmãos, só para terminar, já estou encerrando. Livro de Mateus. Mateus, não é esse aqui. É Mateus, abriu Josué de novo, vai. Capítulo 1, verso 5. Amém? Salmão gerou Boaz. De quem? De Raabe. Se você for ler a genealogia, Raabe, ela está inserida na genealogia de Jesus. Uma prostituta, irmãos, que venceu todos os medos, todos os temores, ela foi contra tudo e contra todos, irmãos, para estar na genealogia de Jesus. Olha que maravilhoso, irmãos. Se ela conseguiu, o que falta para a gente? Eu sei o que falta para a gente. A fé que ela teve. Só a fé que ela teve. Muitas vezes a gente deixa a desejar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu agradeço, irmãos, sabe, por tudo que tens feito, por esse ministério. Pois até aqui ele não tem faltado com a verdade, desde que eu conheci. Enquanto Deus tem capacitado cada um que sobe aqui, irmãos, cada um tem seu jeito, mas, irmãos, não tem faltado com a verdade. Que continuemos assim nessa pegada, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por vocês, em nome de Jesus, amém?